A paz do Senhor, queridos irmãos. Eu quero convidar você que tem aí uma Bíblia próxima a você para abri-la no texto que está no livro de Deuteronômio, capítulo 10, para nós lermos a partir do verso 12. Nos diz assim a palavra do Senhor: E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno para o bem de vocês? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A ele pertencem a terra e tudo o que nela há. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos, pois o Senhor, Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a ele. Sejam fiéis a ele e jurem somente pelo seu nome. Ele é o seu louvor e o Deus de vocês, que em favor de vocês fez estas grandes e temíveis coisas que vocês viram com seus próprios olhos. Quando os pais de vocês desceram ao Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora o Senhor, seu Deus, fez de vocês uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Hoje nós vivemos em um mundo de muitas exigências. Temos metas, temos cobranças, temos expectativas. Sempre há algo a mais que precisamos fazer para sermos aprovados. Nós queremos que o chefe nos considere aptos para um aumento no emprego, que o professor nos avalie com uma nota alta lá na faculdade ou na escola. Queremos que os amigos nos considerem legais e sempre nos convide para estar com eles. Queremos agradar até a nós mesmos, a atender às nossas expectativas. Mas pense comigo, se agradar a estes seres finitos, a essas pessoas limitadas, é tão difícil? Que exigências faria a nós o Deus infinito para que tivéssemos um relacionamento maravilhoso com Ele? Isso leva a uma pergunta que Moisés fez ao povo. O que Deus realmente espera de nós? E Deuteronômio responde esta pergunta. Nesse discurso de Moisés, que resume a aliança com Deus, ele mostra que Deus requer de seu povo um relacionamento total, um coração transformado e uma vida que reflita o seu caráter. A primeira coisa que vemos no texto aqui lido, Moisés diz que nós devemos atender às exigências de Deus e ele pergunta: o que é que Deus requer de vocês? E ele lista então uma série de ações: temer, andar, amar, servir, guardar os mandamentos. São, na realidade, dimensões de um relacionamento integral com Deus. Deus, ele é soberano. Ele é o dono dos céus e da terra. Ou seja, ele não precisa de nós. Deus não quer conosco uma relação interesseira, porque ele precisa de nós e, portanto, ele vai nos agradar para fazermos aquilo que ele precisa. Não, ele não precisa de nada, mas escolheu, por amor, ter um povo que o adorasse. Quando reconhecemos a graça de Deus, então, temer não é medo, mas reverência a esse Deus tão grande. O amor não é apenas uma emoção passageira, mas um compromisso de aliança com Ele. O serviço não é apenas um ritual qualquer, mas a entrega de uma vida.
Quando o Senhor Jesus resume os mandamentos, ele faz dizendo, Mateus 22, que amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o coração, amar a Deus profundamente, é o que resume todos os mandamentos, porque nós não servimos por obrigação, mas por amor. Não seguimos apenas mandamentos, regras, mas seguimos uma pessoa que é o Deus que em Cristo se revelou a nós. Não obedecemos para sermos aceitos, mas obedecemos porque já fomos aceitos por meio da graça de Deus. Em Cristo, então, nós entendemos que Deus requer um relacionamento total com Ele e nós o amamos porque fomos escolhidos, amados primeiro. 1 de João 4,19, ele diz exatamente isso, que ele nos amou primeiro. Então, hoje nós precisamos avaliar se a nossa relação com Deus é baseada apenas em dever, em interesses, em bênçãos ou em amor. Se nós o servimos com coração integral ou apenas por obrigação ou por interesses. Há áreas da nossa vida que ainda não expressam amor a Deus. Nós precisamos ter um relacionamento total com Deus, porque isso Ele requer de nós. Alguém que está me ouvindo e é casado sabe que o casamento não sobrevive com gestos ocasionais. De ano em ano você dá um cheiro na esposa ou dizer alguma coisa que a agrade. O casamento exige entrega constante, um relacionamento cultivado dia a dia e mais ainda é a nossa relação com Deus. Mas Moisés continua respondendo a essa pergunta, o que é que Deus requer de nós? E a segunda questão que vemos aqui é que ele quer um coração transformado. Moisés diz no texto que lemos do verso 16, portanto, circuncidem o coração de vocês. A circuncisão era um ato externo da aliança. Era uma marca física, né? Onde os homens tinham ali uma parte do corpo retirada, mais ou menos como hoje se faz a cirurgia de fimose nas crianças. Deus requeria isso como um sinal externo da aliança. Mas agora Moisés diz que Deus quer algo mais profundo. Não é apenas algo feito exteriormente, mas uma transformação interior. Ele diz, não endureçais a vossa cerviz, ou na Nova Almeida atualizada que lemos, não sejam teimosos. Isso fala de uma imagem de resistência, de rebeldia, de insubmissão. O povo só servia a Deus na aparência, mas no coração estavam sendo insubmissos, rebeldes. E nós vemos que Deus, ele exige uma mudança que é não apenas de comportamento externo, mas no interior. Romanos 2, o verso 29, o apóstolo Paulo fala exatamente sobre essa circuncisão do coração, agora feita pelo Espírito Santo. E essa é a grande novidade da nova aliança. Deus não apenas exige a transformação, ele a produz. O Espírito Santo opera a circuncisão do coração, a mudança, a regeneração. E agora aquilo que era impossível e que era apenas externo passa a ser possível e uma mudança interior, porque o Espírito Santo transforma a nossa vida. Se nós ainda não estamos demonstrando ou encontrando em nós esse coração mudado, áreas ainda de dureza no coração, áreas de resistência à obediência, submissão a Deus, sensibilidade espiritual, nós precisamos lembrar que Deus requer de nós
uma mudança, uma transformação interior, mas Ele mesmo é quem faz esta transformação e nós precisamos então pedir ao Senhor que opere cada dia as mudanças que são necessárias na nossa vida. Quando você vai plantar alguma semente, você precisa que a terra esteja solta, a terra não esteja endurecida. E aí você vai muitas vezes ali quebrar algum barro duro, soltar alguma terra para que ela possa receber a semente e dar frutos. Assim também o coração endurecido não responde à palavra de Deus, ao chamado de Deus, mas o Espírito Santo é quem tira o coração de pedra e dá um coração sensível. Nós precisamos buscar de Deus cada dia essa transformação interior. Mas ainda há uma última exigência que Moisés relaciona aqui. Além de a mudança do coração, ele diz também que o Senhor Deus, que é grande e poderoso, que faz justiça, mas que ama aos estrangeiros, Ele quer que nós sirvamos a Ele, que sejam fiéis a Ele, ou seja, Ele quer que tenhamos uma vida que reflita este caráter de Deus. Deus é descrito como grande, poderoso, imparcial, justo, gracioso, faz justiça ao órfão, ama o estrangeiro. E agora Deus requer de nós também uma vida que reflita plenamente seu caráter. Uma vida que expressa amor em justiça, em cuidado, uma vida que é fiel a Deus, uma espiritualidade que é prática também, um lugar de acolhimento e justiça. Quando nós lemos aqui, Deus é dito que Ele é o teu louvor, ou seja, Ele não é apenas o objeto do louvor, Ele é, na realidade, a razão da existência do povo e é a verdadeira identidade desse povo. E Ele é aquele a quem este povo adora, não apenas com palavras, mas com um coração transformado e com uma vida que reflete este caráter. Nós vemos na nova aliança que todo o louvor converte para o Cordeiro, converge para o Cordeiro de Deus. Em Apocalipse capítulo 5, todo o céu, toda a terra, toda a criação adora ao Cordeiro de Deus. E nós precisamos, então, entender isso. Há outros deuses, outros senhores competindo pelo nosso coração? Amamos mais coisas do que Deus? Demonstramos esse apego a Deus na vida prática? Vivemos numa vida de gratidão e adoração a Ele? Se alguém apenas observasse a nossa vida, sem ouvir nada que falamos ou sem ter um contato mais próximo, mas de longe apenas observando a nossa vida, ele chegaria à conclusão que somos cristãos, que somos crentes, que amamos o Senhor, que nos deleitamos na sua presença, na sua palavra. Ou, se isso não acontece, nós certamente precisamos de buscar de Deus uma mudança, uma transformação. Porém, Cristo foi até a cruz para morrer por nós. Ali expôs a dureza do nosso coração, mas garantiu também a transformação dele. Agora, Cristo, que viveu esse amor perfeito, que revelou o caráter justo de Deus na sua vida, o Cristo que deu agora a sua vida para que nós pudéssemos ter uma vida nova com Deus. Ele nos dá também do seu Espírito que transforma o nosso coração e a nossa vida. Ou seja, Cristo não apenas mostra o que Deus quer, vivendo como um exemplo, mas Ele também nos capacita para sermos e fazermos aquilo que Deus requer
de nós. Olhando para esse texto, aquilo que Moisés apresenta como requerimentos de Deus para o seu povo, também atinge a cada um de nós. Deus quer um relacionamento total, Deus quer um coração transformado, Deus quer uma vida que reflita o seu caráter. Deus não quer apenas uma religiosidade superficial. Ele quer mais do que esforço externo, aparência. Ele não quer apenas que andemos com uma camiseta com o seu nome. Ele quer um coração rendido que reflita a sua transformação, a transformação que Deus fez em nós. Hoje precisamos avaliar a nossa fé. Se estamos numa fé superficial, precisamos sair dela para uma fé verdadeira. Se vivemos com um coração ainda duro e resistente a render-se ao Senhor, nós precisamos buscar do Senhor a transformação que somente Ele faz. E se a nossa vida não reflete Deus, nós precisamos então clamar ao Senhor que transforme e que nos ajude para que nós possamos viver cumprindo aquilo que Ele requer de nós. Não podemos conhecer o Deus dos céus, o Deus grande e poderoso, o Deus que é gracioso em extremo, e não responder a Ele dando-lhe o coração, vivendo uma vida de adoração plena para Ele todos os dias, porque é isso que Ele requer de nós e é isso que Ele faz em nós por seu Espírito, por sua palavra, na nova aliança, pela morte de Jesus em nosso lugar e em nosso favor. Então, se alguém pergunta, ou se você mesmo faz esta pergunta a você, o que Deus requer de mim? Ele requer que nós vivamos em Cristo uma nova vida e que o mundo saiba disso por meio daquilo que nós vivemos e falamos. E Deus abençoe em Cristo a sua vida, que essa palavra esteja guardada no seu coração, que você seja hoje um crente que viva aquilo que Deus quer para você, para mim, para cada um de nós.